Quantas vezes você já parou para analisar o seu dia e tem a sensação de que tudo naquele dia aconteceu meio fora do esperado? Ou aquela, normalmente nós costumamos dizer, deu tudo errado naquele dia? Será que realmente deu tudo errado? Ou será uma questão da nossa percepção, do nosso olhar para o nosso dia? Vou contar uma história para você para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Um professor, uma certa vez, ele chegou de surpresa na sala de aula e resolveu aplicar uma prova. E disse aos alunos que teria uma prova surpresa, e para o espanto dos alunos, ele distribuiu uma folha e pediu que os alunos tirassem essa folha e começassem a prova. E a primeira questão e única questão era: escreva sobre o que você está visualizando. E no meio dessa folha em branco, dessa folha, tinha um pontinho preto. E todos os alunos, obviamente, começaram a fazer a prova, escreveram o que estavam vendo. Na semana seguinte, para surpresa de todos, o professor anunciou que todos estavam reprovados. E aí, obviamente, todos os alunos indignados, porque, como todos poderiam ter errado aquela questão, e o professor explicou o seguinte: todos escreveram sobre o pontinho preto que estavam visualizando. Nenhum dos alunos escreveu ou descreveu a folha em branco. Isso ilustra exatamente o que nós fazemos muitas vezes no nosso dia. Damos atenção, colocamos o nosso foco, nossa atenção em um pequeno problema, em uma situação, às vezes não pequena, mas uma situação que estamos passando naquele dia, e esquecemos do restante. Ou seja, olhamos para um ponto preto que temos no nosso dia e esquecemos de olhar a folha em branco, que é o restante do nosso dia. Por que eu estou falando sobre isso agora? Eu tenho recebido muitos dos meus alunos, alguns dos meus clientes, e uma das queixas dos alunos é que às vezes se frustram com os resultados, com a aplicação da terapia, do seu trabalho nos pacientes. E dizem que não obteve resultado e tudo mais, e ficam chateados, alguns até pensam em interromper o trabalho e tudo mais. Porém, a gente precisa pensar sobre isso. Muitas vezes atendemos, talvez 10 pessoas num dia, e aí uma dessas pessoas, um desses nossos clientes, não tem a melhor esperada. Será que isso é suficiente para estragar os outros 9 que nós tivemos bons resultados, que nós tivemos êxito? E aí vamos aplicar isso em outras situações da nossa vida, né? Aplique na sua vida, no seu trabalho, na sua atividade cotidiana, profissional. Será que um deslize ou uma situação que não saiu como esperado é suficiente para apagar ou para mudar tudo aquilo que você fez de positivo? Precisamos mudar a nossa percepção, ou seja, precisamos dar atenção à folha em branco que nós temos no nosso dia, e não ao pontinho preto que eventualmente surgiu naquele momento. Em relação a essa questão na área da saúde, no nosso trabalho, precisamos entender que nós somos peça fundamental no processo de cura do nosso cliente. Mas o nosso cliente ele é peça essencial no processo de cura. Parecem sinônimos, mas qual é a diferença nesse caso? Sermos fundamentais significa que somos peça muito importante nesse papel, nesse processo de cura do nosso cliente. Ser essencial, como é o nosso cliente, é ser imprescindível no processo de cura. Ou seja, a participação do paciente é imprescindível para esse processo. Porém, temos que entender que não temos a obrigação de curar o nosso cliente, mas sim somos fundamentais nesse processo. Isso é fundamental, isso é muito importante nessa etapa que nós estamos vivenciando, onde o processo terapêutico tem mudado muito o seu foco. Hoje em dia fala-se muito mais na autorregulação do que propriamente em suprimir as patologias. Então, vamos compreender o nosso papel na nossa atuação profissional na área da saúde e vamos lembrar que temos um pontinho preto muitas vezes, ou até mais de um pontinho preto, mas temos uma folha toda em branco ao redor para observar. Então vamos colocar a nossa atenção nessa folha em branco e procurar a solução para esse pontinho preto. Tudo é uma questão de percepção. É como nós olhamos aquele momento que estamos vivenciando.